Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento para que nós possamos buscar o nosso Deus, buscar a presença do Senhor. E hoje nós estaremos compartilhando com você, na porção da palavra de hoje, um texto muito precioso e muito conhecido. Eu tenho certeza que você conhece esse texto que nós estaremos compartilhando hoje com você. O texto está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Eu tenho certeza que você conhece esse texto. Talvez você não conheça a referência, não saiba a referência, mas você conhece o conteúdo com certeza. E nós estaremos ministrando com base nesse texto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração, trará a revelação profunda da palavra, e você será ministrado, edificado por meio da palavra do nosso Deus. Deus vai estar injetando ânimo, fé e coragem em você por meio da sua palavra, para que você possa vencer os obstáculos, vencer as batalhas, vencer os desafios da vida, no poderoso e bendito nome de Jesus. Mas antes de nós orarmos e também compartilharmos a porção da palavra de hoje, o pão diário de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Desta maneira você estará recebendo todas as mensagens e as orações e todo o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal. Também gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem, essa palavra de oração, para abençoar outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Você estará, com certeza, fazendo com que outras pessoas recebam a palavra e sejam ministradas pela presença e pela palavra de Deus, tá bom? Vamos ao texto sagrado. Nosso texto de hoje é Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9 até o versículo de número 13. Talvez citando assim você não conheça essa referência, mas quando eu começar a ler esse texto, você certamente se lembrará e você saberá que realmente você conhece esse texto bíblico. Vamos ao texto sagrado? O texto diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu não disse que você conhecia esse texto? Você conhece certamente esse texto, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, que é, na verdade, uma oração modelo. Esse texto está inserido no grande sermão da montanha de Jesus, e aqui Jesus está ensinando os seus discípulos imediatos, não só eles, mas também a nós, discípulos do Senhor Jesus do século 21, ele está nos ensinando como nós devemos orar. Por isso eu costumo chamar esse texto de oração modelo. É uma oração que serve de modelo para a nossa oração. E nesse texto aqui nós temos ingredientes poderosos e essenciais para a nossa oração. Se nós queremos ter orações abençoadas, orações que nos conectam com Deus, orações que atraem a resposta de Deus para as nossas vidas, nós precisamos orar com base nessa oração modelo que o Senhor Jesus ensinou. Aqui ele está dizendo assim: vós orareis assim, ou seja, desta maneira, deste modo, usando estes ingredientes, usando estes fundamentos, usando estes princípios, para que vocês tenham orações abençoadas. E quais são os princípios que Jesus nos ensina aqui na oração? O primeiro princípio é o princípio de reconhecer que Deus, ele é o nosso Pai e também que ele é santo, né? Ou seja, esse é o primeiro ingrediente, digamos assim. Nós precisamos reconhecer Deus como Pai, e ele não é Pai somente meu, nem somente seu, ele é Pai nosso, né? Nós temos outros irmãos, nós temos uma família espiritual, são os irmãos da fé, daqueles que creram em Jesus Cristo e que por crerem em Jesus Cristo nasceram de Deus, nasceram do alto e se tornaram filhos de Deus. Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo, todos nós que nascemos de Deus, nascemos do alto, nos tornamos filhos de Deus,
fazemos parte da família de Deus, portanto nós temos outros irmãos espalhados no mundo, e a Bíblia nos fala que Deus é Pai nosso. Então Ele é nosso Pai, né? Um Pai amoroso, um Pai extraordinário, é um Pai que nos guia, que nos conduz, um Pai que realmente se importa conosco. E aí essa oração nos ensina a reconhecer Deus como o nosso Pai e entender que Ele é santo, Ele é um Pai celestial, não é um Pai como o Pai terreno, mas Ele é um Pai celestial e Ele é santo. Isso é adoração, é reconhecer a majestade de Deus, é reconhecer a santidade de Deus, é reconhecer a paternidade de Deus. Esse é um ingrediente fundamental para que nós possamos ter as nossas orações respondidas, né? Entender que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Outro ingrediente que nós temos aqui é essa reverência santa para com Deus, quando o Senhor Jesus nos ensina a dizer santificado seja o teu nome. É o reconhecimento da santidade de Deus e, ao mesmo tempo, essa reverência, esse santo temor a Deus, esse respeito santo. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor ao Senhor? Como já expliquei num outro momento de oração, esse temor a Deus não é ter medo de Deus. Esse temor a Deus é ter um respeito solene por Deus, pela sua palavra, pela sua presença, pela sua majestade, pela sua glória e por tudo aquilo que envolve o ser de Deus, né? Então é um santo respeito, é uma santa reverência. Jesus nos ensina isso aqui nesse texto. A Bíblia também nos fala, Jesus nos ensinando a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que nós estamos nos submetendo à vontade soberana de Deus. Nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Sabe? Muito importante que nós aprendamos a nos submeter à vontade de Deus. Ali no Getsêmani, Jesus estava orando, quando ele estava para entregar a sua vida por nós ali na cruz, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali no Getsêmani, Jesus submeteu totalmente a sua vontade à vontade do Pai. Por isso ele tem autoridade para nos ensinar a orar dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, nós estamos orando, desejando nos submeter à vontade de Deus, desejando nos submeter totalmente à vontade do Senhor. Então é muito importante que você aprenda a se submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente está orando por algo e Deus responde dizendo assim: não é a minha vontade, né? E a gente não pode insistir em querer fazer a nossa vontade a todo custo, porque isso vai trazer prejuízos para a nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ele disser não, é porque o não de Deus é muito melhor para nós do que o nosso sim. Então nós precisamos ficar submissos à vontade de Deus, aprender a nos submeter à vontade de Deus. Então Jesus nos ensinou isso aqui na oração do Pai Nosso. Ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra como é no céu. Porque no céu a vontade de Deus é feita em todo instante. No céu os anjos fazem a vontade de Deus, os arcanjos fazem a vontade de Deus, os querubins fazem a vontade de Deus, os serafins fazem a vontade de Deus, os 24 anciãos fazem a vontade de Deus, todos os seres celestiais, todas as milícias celestiais fazem a vontade de Deus. Mas aqui na terra, infelizmente, nem sempre a vontade de Deus é feita, nem sempre a vontade de Deus é obedecida. Muitas pessoas dizem assim: tudo que acontece na terra é a vontade de Deus. Infelizmente não é, né? Existe a vontade real e a vontade permissiva. Claro que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que haja permissão de Deus, claro. Mas nem tudo que acontece é a vontade real de Deus, porque muitas vezes, quando nós insistimos em sermos teimosos, em sermos desobedientes, em sermos orgulhosos e declarando a nossa independência de Deus, Deus muitas vezes pode nos permitir tomar as nossas próprias decisões e ter as consequências das nossas próprias escolhas, né? Ele pode nos entregar a nossa própria vontade se a gente insistir em fazer a nossa vontade em detrimento da dele. Por isso é muito importante que ao orarmos nós possamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o futuro, nós não, Ele sabe o que é melhor para nós. Então é muito importante que nós nos submetamos à vontade de Deus. E Ele também nos ensina
apresentar as nossas petições, os nossos pedidos, não é? Apresentar a Deus as nossas necessidades. Quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso fala de nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades diárias, não só do pão, do alimento, mas qualquer que seja a nossa necessidade ou quaisquer que sejam as necessidades que nós tenhamos, nós podemos e devemos apresentá-las a Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não quero pedir nada a Deus, eu só quero agradecer porque eu sou muito abençoado. Glória a Deus, porque você é muito abençoado. Mas Jesus nos ensinou a pedir. Pedir a Deus não é algo errado. Pelo contrário, isso fala da nossa dependência de Deus, do nosso reconhecimento de que Ele é a nossa fonte de tudo que nós necessitamos para viver uma vida abençoada e piedosa. Então, quando nós oramos apresentando as nossas necessidades a Deus, nós estamos cumprindo esse versículo em que Jesus nos ensina a orar dizendo o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então é crer nesse suprimento de hoje, crer que há abundância, que há provisão, que há suprimento para hoje e amanhã, quando amanhã chegar, já será o hoje, né? E a gente vai ter a provisão de Deus e o suprimento de Deus para a necessidade de hoje. Então nós precisamos clamar e crer nessa provisão diária e depender de Deus diariamente para o suprimento das nossas necessidades. Ele também nos ensina a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Significa que nós precisamos tanto confessar a Deus os nossos pecados, receber o perdão de Deus, receber pela fé o perdão de Deus. Deus nos perdoa em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz as Sagradas Escrituras. Nós tanto precisamos crer nisso e receber o perdão ao confessarmos os nossos pecados e nos arrepender deles, como também nós precisamos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, nesse momento de oração, nós precisamos perdoar pessoas que nos feriram, que nos traíram, que nos caluniaram, que falaram mal de nós, que fizeram alguma coisa com a intenção ou não, né? Mas que fizeram alguma coisa que nos prejudicou, que nos feriu, que nos machucou. Então nós precisamos estar dispostos a perdoar essas pessoas. E o momento de oração é justamente esse momento propício para a gente perdoar. Talvez vocês dizem assim, mas eu não sinto vontade de perdoar. Eu não tenho nenhum sentimento de perdão no meu coração. Mas você tem que entender, nós precisamos entender que perdoar é um ato de fé. Nós não perdoamos porque sentimos, nós não perdoamos porque temos emoções positivas em relação ao perdão. Nós perdoamos porque é um mandamento do Senhor, nós perdoamos com um ato de fé. E quando nós, diante do Senhor, de joelhos dobrados, ou seja qual for a posição corporal que nós estivermos no momento da oração, ali diante do Senhor, nos lembrarmos de alguém que nos prejudicou, de alguém que nos fez mal, com intenção ou não, de alguém que realmente tentou nos prejudicar, nós precisamos orar por esta pessoa, dizer o nome dessa pessoa diante de Deus, dizer, Senhor, eu perdoo esta pessoa, eu libero esta pessoa do meu coração, eu quero que o Senhor perdoe, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor liberte essa pessoa do mal, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa e que o Senhor conduza essa pessoa num caminho bom, em nome de Jesus. Então você libera o perdão para essa pessoa e quando você libera o perdão, você experimenta a liberdade em Cristo, você experimenta a libertação. Quando você não perdoa, quando você guarda rancor, ressentimento, ódio, amargura no seu coração, você está azedando a sua vida, você está destruindo a sua qualidade de vida, você está rompendo, né, com o fluir de bênçãos que deve ser derramada para a sua vida. Então, é muito importante que você seja abençoado através do perdão, que você possa estar disposto a perdoar, que você possa estar disposto a perdoar quem quer que seja, que possa ter lhe ferido, lhe machucado, né, ou feito qualquer outra coisa que tenha trazido algum tipo de dor, de sofrimento para o seu coração. Então é muito importante fazer isso. Jesus nos ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe, será muito melhor para você, né? Quando você libera o perdão, você experimenta libertação. Quando você está com rancor, ressentimento, raiva, ódio no seu coração, você se aprisiona em uma cadeia espiritual junto com essa pessoa,
com quem você ainda não perdoou, né? Então é muito importante liberar perdão, porque assim você experimenta verdadeira liberdade, verdadeira libertação. Jesus nos ensinou a perdoar no momento da oração. Há um texto muito precioso lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus também nos ensina sobre isso, né? Leia depois Marcos capítulo 11, versículo 24 e 25, e você vai ver que o perdão no momento da oração está atrelado a uma atitude de fé e não de sentimentos. Nós não perdoamos porque sentimos, nós perdoamos porque andamos por fé e não pelo que sentimos e não pelo que vemos. E depois Jesus nos ensina no versículo de número 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Ou livra-nos do maligno. Ele nos ensina então a orar para que o Senhor nos livre da tentação, para que o Senhor nos dê força para vencer as tentações. O que é a tentação? A tentação são as sugestões de Satanás para nos fazer nos distanciar do Senhor, para nos fazer cair, para nos fazer errar o alvo. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado com as tentações. São as iscas, né? São as iscas que o diabo usa, e geralmente ele usa essas iscas em áreas que nós temos já fragilidades, que nós temos fraqueza. Então é muito importante que nós oremos pedindo a Deus que nos livre da tentação, que não nos deixe cair em tentação. E ele diz, e nos livra do mal que há no outro, do mal que há no mundo e muitas vezes do mal que há no nosso coração. Então nós precisamos pedir a Deus que nos livre do mal. Outras versões dizem também nos livre do maligno ou das ações do maligno. Então nós precisamos clamar a Deus pedindo ao Senhor que nos livre de todo o mal e que nos guarde de toda a tentação. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de muitos perigos e quando nós oramos a Deus e cremos, nós só seremos protegidos e guardados pelo Senhor. E aí ele termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mais uma vez adorando ao Senhor e mais uma vez reconhecendo a majestade e a soberania de Deus. Que coisa gloriosa! São ingredientes preciosos que Jesus nos ensinou aqui nesta oração modelo, a oração do Pai Nosso. Que nós possamos orar com essa convicção e nós seremos com certeza atendidos. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos nesta hora render graças ao Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Santo é o teu nome, glorioso é o teu nome. Tu és digno de glória, tu és digno de honra, tu és digno de majestade, tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Pai, oramos a ti nesse instante e pedimos ao Senhor que a tua vontade se estabeleça em nossa casa, Senhor. Que a tua vontade se estabeleça na família. É a vontade do Senhor que marido e esposa amem e respeitem um ao outro. É a vontade do Senhor que os pais criem os seus filhos na doutrina do Senhor. É a vontade do Senhor que os filhos obedeçam e honrem os seus pais. Essa é a tua vontade para a família, que a família experimente a tua presença, que a família experimente a tua harmonia, que a família experimente a tua paz. E nós oramos para que a tua vontade se cumpra nessa família, Pai. É a tua vontade que a família tenha suprimentos, tenha as tuas provisões. E nós oramos por isso nesse instante. Cremos que é a vontade do Senhor que a família desfrute de saúde, Pai. Por isso repreendemos todo o mal, toda enfermidade contra essa família. E oramos para que essa família experimente saúde espiritual, emocional e física no nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos para que cada necessidade dessa família seja suprida em nome de Jesus. Sejam as necessidades do pão mesmo do diário, as necessidades de provisões para os estudos dos filhos, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais, as necessidades físicas. Todas as necessidades tenham em Ti, Senhor Jesus, o suprimento. Tu és a fonte, Senhor, de vida e de bênção para esta família. Nós oramos assim, que o pão de cada dia, Senhor, seja dado pelo Senhor, o suprimento para cada necessidade. Pai, oramos para que os nossos pecados sejam perdoados, como ensina a Tua palavra. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê graça a cada pessoa agora, para perdoar aqueles que lhe ofenderam, para perdoar aqueles que lhe maltrataram, lhe machucaram. Senhor, que em nome de Jesus o perdão seja liberado nesse instante, Senhor. Que esta pessoa possa, pela graça do Senhor Jesus Cristo, perdoar pessoas que lhe machucaram, lhe feriram, talvez o próprio pai, a mãe, o marido, o filho, talvez
alguém de perto, talvez alguém de longe, talvez uma traição muito dolorosa e o coração está muito ferido, Senhor. Mas eu te peço que pela graça do Senhor Jesus Cristo, esse meu irmão, essa minha irmã consiga perdoar. Nós reconhecemos que nós não conseguimos perdoar sozinhos, sem a tua ajuda, sem a tua graça operando em nosso coração. Por isso nós oramos nesse instante e pedimos ao Senhor esta graça para perdoar. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo e declaramos a bênção do Senhor sobre esta família, meu Deus. Livra os teus filhos de toda a tentação, de todos os ataques sutis do inimigo, Senhor. Reveste os teus filhos da armadura de Deus, para que eles possam estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo e permanecer firmes depois que tudo terminar. Oramos para a tua glória e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cumpra isso para a tua glória, segundo a tua soberana vontade. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família poderosamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de alguns dos nossos livros que foram escritos com o propósito de edificar a sua fé, de abençoar a sua jornada espiritual. E se você desejar, é só clicar em um desses livros, desses links e adquirir um dos nossos livros. Com certeza você será muito edificado e alimentado na fé e vai continuar crescendo na sua jornada espiritual, tá bom? Deus te abençoe, um dia de milagre, um dia de bênção, um dia de favor de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Shalom, shalom, graça e paz.